estamos começando mais um Sintonia Fina e hoje a gente vai falar de política. Estamos começando aí um novo congresso que está tomando posse, novos deputados federais, senadores, e a gente vai falar dessa nova configuração do congresso e a participação das mulheres também. Então estamos aqui com a Silmara Helena, eu, Joselane Soares, e a Jamile Santana, nossa convidada aqui. Vamos falar um pouquinho da Jamile, que vai tratar do assunto com a gente. Bom, ela é jornalista de Mogi das Cruzes, tem 11 anos de experiência em jornalismo diário, passou pelas redações do Grupo Mogi News de Comunicação, Diário de Mogi, G1, Portal de Notícias. Em 2010 foi finalista do Prêmio Santander, Jovem Jornalista do Jornal Estado de São Paulo. É especialista em jornalismo de dados e transparência pública pela Escola de Dados Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, ABRAGE, e é fundadora do projeto Painel Jornalismo de Dados, que engaja aí cidadãos e jornalistas em técnicas de apuração e transparência guiada por dados. Bom, como é que você vê aí que a gente viu do resultado das eleições de 2018? Temos agora 77 mulheres, né? Então são 26 a mais do que foram em 2014, eleitas em 2014. Mas quando a gente pensa no universo de 513 deputados, nós estamos falando só de 15% de contingente feminino. Como é que você vê isso, Jamile? Você que analisa aí dados e tudo. E só um complemento aí já, Jamile, e no Senado houve um retrocesso. Sim. Né? No Senado, infelizmente, a gente acabou perdendo um número grande de mulheres, 54 senadores, somente 7 mulheres. Isso se reflete em vários níveis, né? Governo federal, estadual e municipal, isso fica muito claro. Né, que as mulheres acabam participando do processo de eleição, mas acabam não sendo eleitas. Isso tem toda uma configuração do nosso sistema brasileiro. Que tem o sistema de cota partidária, né? Isso, eu trouxe até uns dados legais sobre isso, assim, como que a gente pode analisar essa relação. E o que acontece? Se a gente pega o Brasil numa situação global, numa comparação mundial, também a gente amarga essa desigualdade, isso fica muito explícito, né? Muito latente. A gente existe um ranking, né, de uma organização chamada União Interparlamentar, que é uma organização da Suíça que todos os anos analisa a presença das mulheres nos parlamentos no mundo inteiro. E aí o Brasil está em 52º lugar num ranking de 190 países. E aí, o que mostra? Participação, uma das menores participações. A gente consegue refletir mundialmente numa posição muito negativa, né, para o Brasil. Nós somos o pior país sul-americano com esse resultado. Para vocês terem ideia, a Bolívia está em segundo lugar nesse ranking, né? 53% das cadeiras parlamentares na Bolívia são ocupadas por mulheres. Isso no cenário de 2018, tá? Que foi a última análise que eles fizeram. Então, a gente tem, apesar de alguns dispositivos eleitorais, como as cotas, por exemplo, ainda tem muito que evoluir e vários níveis de governo, né? Vários níveis de... E a gente chegou a fazer um debate em alguns programas atrás sobre essa questão da cota, e a gente discutiu essa questão da cota. Porque você tem cota, mas você não tem investimento nas candidaturas de mulheres. Porque para inglês ver. Porque quem domina os partidos são os homens, os diretórios são dominados por homens. Então, na hora do investimento, além do potencial do candidato, que tudo bem, seria um ponto importante para avaliar o investimento. O capital dele pessoal, né? E a chance que ele tem de se eleger, mas o problema é que as mulheres nunca conseguem atingir o mesmo patamar de investimento das candidaturas de homens. Então a cota ela vira, e a gente teve dados também que comprovavam que as mulheres entravam meio que laranja, né? Para poder candidatura laranja. Cumprir tabela. Laranja agora também está na moda também, né? Vamos fazer uma candidatura laranja. É um termo aí. Um termo que está, né, na crista, aquela coisa bem velha na crista do mundo. Exatamente. O que a gente percebe é que a mulher não é incentivada a participar ativamente do processo, né? Ela cumpre, o que você disse, os partidos cumprem a cota de 30%, às vezes nem cumprem, porque a gente tem uma fiscalização muito precária ainda, e aí a mulher acaba não sendo eleita. Tem também uma outra configuração. A gente sempre ouve muito dizer assim, mas mulher acaba não votando em mulher, é isso que acontece? E aí, eu acho que julgar só por isso é muito simplista, né? Dizer que mulher não vota em mulher. O que acontece? Nos outros países que já instituíram a cota, o sistema eleitoral para as eleições proporcionais é diferente. O partido tem que
já citar uma lista de candidatos, né? Existe uma eleição interna, ele escolhe os candidatos que ficam ali no topo da lista dele, e aí ele vai para o eleitorado disputar quantas cadeiras ele terá direito no parlamento. Então, se ele conseguir o maior número de cadeiras, ele tem ali já uma lista pré-definida de quem vai ocupar aquelas cadeiras. Se ele coloca a mulher em posição elegível, com certeza essa mulher será eleita, né? Se ele coloca ali um nome feminino a cada 2 candidatos masculinos e conseguir, sei lá, 10 cadeiras, por exemplo, a gente tem uma participação feminina. Uma chance maior, Uma chance maior. No Brasil, não. O nosso sistema para eleição proporcional elege o candidato. Então, o candidato ele briga entre si no partido, né, com outros candidatos do mesmo partido. Exatamente. E depois com o eleitorado. Então, você acaba tendo uma lista de mais votados que acaba não contemplando mulheres. Né? Porque a campanha das mulheres acaba não sendo efetiva. Não né? tendo não tanta visibilidade. Né? Financiamento. Uma outra questão que eu achei interessante dessa eleição, que teve sim um aumento, falando da Câmara dos Deputados, e teve também uma ampliação aí da representatividade de minorias, né? 3 mulheres negras a mais do que foi em 2014. A primeira mulher indígena eleita deputada federal, mas por outro lado, que eu conversei sobre isso com a Jamile, a gente percebe que boa parte dessas mulheres eleitas não se identifica com a pauta feminista. Exato. Uma boa parte se declara como conservadora. Então, eu percebo que isso dificulta um pouco da ampliação da participação da mulher, porque é lógico que a mulher parlamentar não tem que estar lá uma pauta única, apenas falando de direitos iguais. Mas isso deveria permear, porque a gente sabe dessas dificuldades da mulher na política. Eu acho que por essência, né? Deveria ser uma pauta básica ali, né, no pacote, principalmente nas últimas eleições e principalmente de partidos de direita, mais conservadores, esse posicionamento antifeminismo, né? E aí a mulher não se enxerga. Eu até peguei acha que aqui ela não faz parte, né? um exemplo aqui, uma deputada chamada Carla Zambelli, é do mesmo partido do presidente. Ela falou que ela não é feminista, ela é monarquista. É uma coisa assim que causa espécie, né? Você ouvir nos dias de hoje uma pessoa falar que é monarquista. E ela, até uma entrevista em que eu vi contraponto ao feminismo, Exatamente, né? Porque ela fala assim, não, eu sou parlamentarista, eu sou entre o parlamentarismo e o, né, eu sou tudo bem. São sistemas diferentes. E aquilo que você comentou, da pessoa não se identificar com as pautas, porque ela deu uma entrevista falando de questões que ela é mãe solo, das dificuldades que ela teve quando ela precisou trabalhar, de babá e tudo mais. Quer dizer, ela enxerga as dificuldades da mulher, mas ainda assim tem esse afastamento, esse distanciamento de falar de identificação com o feminismo. Não como quer. se ela tivesse que passar por isso por ser mulher. Exatamente. Né? Fosse algo Exatamente. natural. Então, assim, num espaço de disputa de poder, como é o Congresso Nacional, que a gente sabe que todo dia tem uma disputa de poder, medição de força, executivo, legislativo, você ter a oportunidade de ampliar a bancada feminina e ainda assim não ter a discussão, acho que isso para a política é muito ruim. Né? É que não basta ser mulher. Essa é uma questão também que a gente precisa ser colocada. Porque hoje o Congresso em Foco fez essa análise, nós tivemos um aumento grande da bancada conservadora de extrema direita. Sim. E muitas mulheres, ela inclusive representa isso, e muitas mulheres se identificam com a lógica machista. Sim. A gente já debateu isso daqui e a gente sabe que existe essa identificação. E mais do que isso, a gente está vivendo um momento de naturalização das desigualdades, das diferenças. É como se a mulher realmente tivesse que ficar no lar cuidando dos filhos, porque esta é a função original dela. Até pouquíssimo tempo, o que estava sendo exaltado? Recatada, bela recatada do lar. Né? Esse congresso é um congresso que a gente vai ter que acompanhar bem de perto para entender como que vai ser o comportamento dele. Porque nós tivemos uma ascensão da extrema-direita, e aí, por outro lado, nós tivemos mais mulheres, mais negros e mais deficientes. Né? Ainda que a participação, por exemplo, dos negros aumentou de 20% para 24% em relação à eleição passada. Mas a questão que se coloca é como esses grupos que vêm de minorias, e aí minoria em relação a direitos, vão se comportar dentro desse Congresso. Porque nós temos negros, homossexuais que
que estão em partidos conservadores de extrema direita. E parece que é uma coisa até incompatível. Nos parece incompatível você ver esse tipo de discurso, por exemplo, de uma mulher que sofreu as agruras de criar um filho sozinha. E ela fazer esse discurso e fora de conceito. Mas eu acredito que esse cenário, eu acho que o Congresso ele vai ter disputas acirradas em determinados temas, mas vai ser um Congresso muito difícil de ser discutido pautas progressistas. Exatamente. Sim, pela configuração. Né, por Isso. lado, Outra estatística que eu peguei aqui uma estatística que eu peguei já no âmbito geral, não só das mulheres, que houve, entre aspas, uma renovação, porque foram 78% de renovação no Senado e 48% na Câmara. Mas por que eu estou colocando entre aspas? Porque boa parte desses novos eleitos já tem ligação com política há muito tempo. Ou é ex-governador, ex-prefeito, ou é parente de político. Um exemplo é a Cátia Abreu, que o filho agora, ela vai sair do Senado, ela não foi, já saiu, né, não foi reeleita, mas o filho entrou no Senado. Acontece que não houve uma renovação ideológica, né? Não houve, não é ideológica. Mas, na verdade, eu acho que houve uma renovação ideológica, mas voltada ao retrocesso. Sim, exato. Houve uma renovação ideológica, porque a gente tem hoje um domínio, um crescimento da extrema-direita. Sim. Só que houve uma renovação conservadora. E aí, aí, nesse ponto, a gente perdeu. Porque outra preocupação que se tem é que fala assim, o Congresso foi renovado, agora os brasileiros são mais conscientes, estão acompanhando a política. Aí você vê a reeleição do Rodrigo Maia. Sim. Terceiro mandato consecutivo. E o partido que, em tese, deveria ser oposição, que é o partido do presidente, que veio para mudar tudo isso que está aí, okay. Que era isso que ele falava, vamos mudar tudo isso que está aí, e mantiveram o Rodrigo Maia. Né? Essa disputa interna ela envolve muitas variáveis. Por exemplo, a gente teve partidos de origem de esquerda apoiando o Rodrigo Maia para a presidência. Sim. Foi decepcionante. Sim, acabou ficando mais do mesmo. Mais do mesmo. Então, assim, existem negociações internas no Congresso muito complicadas que acabam levando a esse tipo de... que eu acho uma fisiologismo, né? Exatamente. E num cenário tão complexo, de tanta disputa, a gente precisava marcar posição. Então, os grupos esses pequenos grupos que estão no Congresso, eles vão precisar se unir. E aí eu acho que é a grande dificuldade que nós temos de organização da esquerda dentro desses espaços. Que muitas vezes os interesses individuais se sobrepõem. Se sobrepõem. E a gente vê um comportamento assim, até destoante entre o que o eleitorado esperava e o que foi proposto, né, na eleição. Você vê aquele movimento Ele Não, né, no Brasil inteiro, milhares de mulheres defendendo a pauta feminista, né? E aí quando você vê a maioria das eleitas são mais conservadoras. Como, né? Como que a gente não reflete, isso? Né? Não reflete o anseio ali, né, da maioria das pessoas. Eu acho que aí já vai um pouco além dessa capacidade de leitura. Eu acho que também tem a questão da comunicação, como esses grupos conseguiram se comunicar com o eleitorado. É verdade. É uma questão que a esquerda precisa reavaliar a forma de se comunicar com o seu eleitorado. Eu estava lendo uma entrevista de uma antropóloga falando desse assunto. Falou, olha, você precisa falar das pautas que são importantes, mas você precisa ser efetivo também. Sim. Não adianta você ficar falando de um jeito que você fala para o seu grupo fechado e ninguém entende o que você está falando. A direita, infelizmente, tem até essa história de a era da idiotização, né? Que você pega um meme e você consegue convencer a pessoa por um meme. Vem um outro, tem toda uma tese ali, um estudo aprofundado, científico, mostrando, olha, esse caminho é o caminho certo, por causa disso. Aí vem um outro com meme e te convence. A lógica agora predominante é a simplificação. Não há solução simplista para problema complexo, né, gente? Claro. Não dá para você discutir a questão feminista com meme, por favor. Mas a demonização das questões feministas, da esquerda, como eu falei, ela vem... A própria deputada, que dá para ver que defende algumas pautas, não, mas eu não sou feminista. Quer dizer, ela mesma já se coloca numa posição de, olha,
Eu não sou igual essas aí, né? Eu Essa acho demonização. isso a gente viu muito na eleição, os absurdos que se falava do feminismo. Então, para a gente analisar essa situação, a gente tem que pensar de como, primeiro, a nossa educação, né, como que você trata esses assuntos na escola. É um debate, inclusive, que a gente fez aqui em outro programa sobre essa questão da escola. E por isso a educação está tão em foco hoje. Formação, a né? formação. Porque a gente viu determinados absurdos, além dessa fala absurda dessa deputada, né, que coloca o feminismo com a monarquia no mesmo patamar, né, Como se fossem coisas iguais. Possíveis de serem comparadas, né? Você vê, por exemplo, os brasileiros discutindo com os alemães de que o nazismo era de esquerda. Os alemães falam, A ponto da embaixada da Alemanha ter que vir explicar. Não, vergonha ali. Aliás, a gente está gabaritando vergonha na disciplina vergonha ali. Exatamente, eu devia até criar essa disciplina agora, que a gente vai ter muito conteúdo, inclusive, pra gente. Ô, gente, só falando um pouquinho dessa questão da formação do Senado, que a gente falou, que também a revista Exame, em outubro de 2018, fez uma análise dizendo que o Senado hoje será composto por 21 legendas diferentes. Então, é um Senado onde tem um número grande de partidos, é 5 a mais do que em 2014, e a gente está falando dessa questão de que, às vezes, os movimentos na rua não refletem. A maior bancada do Senado é do MDB, 40% de representação. O PSDB teve uma redução de 12 para 8 senadores, e o PT que perdeu mais, perdeu 50% dos seus senadores, caindo de 12 para 6. E as bancadas do DEM e da Rede tiveram um registro de aumento no número de representantes, ainda que, eu li uma matéria ontem, senadores já mudaram de partido. Antes já houve uma mudança aí de partido, um deles é o Jorge Cajuru, por exemplo, que foi para o PSB. Então já houve uma dança das cadeiras logo no primeiro dia, uma mudança de configuração, mudança de configuração, né? E no Congresso, o GGN apontou que a bancada da bala será 3 vezes maior do que a anterior. A questão da posse, do porte de armas, né? A posse já está, mas vai avançar para o porte, né, de armas. Então, o GGN também fez essa análise que nessa questão de segurança pública o partido do presidente vai ter certamente bastante apoio, que é uma das maiores bancadas, né? Aliás, que fique evidente aqui, fique marcado que isso tem a ver com patrocínio. Né, com financiamento de campanha. Claro, como é nos Estados Unidos, inclusive. Então, né? Os grandes grupos financiam as pautas que são interessantes para eles. Então, normalmente esses deputados que fazem parte da bancada da bala, a bancada do boi, o pessoal fala que é o BBB, porque tem um financiamento por trás de grupos que se interessam por isso. A grande questão é, enquanto a gente não mudar o sistema político, enquanto não houver essa discussão, desde a raiz, a gente vai amargar a eleição, pós-eleição, o mesmo cenário, né? Ainda que a gente aumente ali no voto uma participação de pautas importantes, como da mulher, dos negros, né, LGBT, ainda assim a gente vai bater de frente com esse mesmo cenário de quem manda no fim das contas, né? Por conta de patrocínio e tudo mais. Então, porque o sistema é injusto, né, Jamília? O sistema é injusto. Aliás, o sistema reflete o país que a gente vive, das desigualdades, né? Das desigualdades. Porque quando você olha aqui, a gente comemora um aumento de 20% para 24%. Ou ressalta, não comemora, mas ressalta um aumento. Nós temos mais de 50% da população afrodescendente, negra ou afrodescendente. Você tem uma representatividade no Congresso muito de baixa, 24%, né? É muito baixo. Né? Nós temos 75% de pessoas identificadas como brancas no Congresso. Então, muito... E a maioria é representante do empresariado. Exatamente. Aí quando aprova uma reforma trabalhista tão penosa para o trabalhador, ninguém sabe por quê. Porque a maioria que está lá é o interesse próprio. É lógico. Né? Exatamente. Gente, então, olha, muito obrigada pela participação de vocês. Jamília, muito obrigada, viu, por ter vindo aqui, contribuiu bastante. E eu acho que é importante as pessoas acompanharem a política, né? Acho que a política só pode ser melhorada se as pessoas cobrarem quem votou agora, seus deputados, seus senadores, porque ficam muito em evidência quem está ali no executivo, mas é importante acompanhar o legislativo. E a gente vai encerrando por aqui, pedindo para vocês acompanharem sempre a nossa programação, assinarem nosso canal no YouTube, curtir nossa página no Facebook e até a próxima. A minha fala, a minha opinião.
A minha casa, minha solidão, joguei do alto do terceiro andar. Quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida na avenida.